aqui o doutor André Marcília, ele que já praticamente todos os dias está aqui. Não é isso? É um prazer. Porque a nossa audiência agora. Eu vou passar o Instagram e ele tem um canal no YouTube que é um grande sucesso. Eu já quero passar para você, se você quiser assistir já direto. É André Marcília no YouTube. André Marcília YT. Mas você botar André Marcília, já YT, aí ó, André Marcília tem os canais aí. Marsiglia que se escreve. Isso, Marsiglia. Italiano. Família. Exatamente, André Marcília. Você quer começar por onde, Albeta? Você que está mais preocupado aí com a direita VIP. A ultradireita. Bom, eu vou deixar o Bolsonaro para depois e quero saber a sua opinião do Felipe Martins. Porque tá essa confusão toda de ter viajado, não viajado. Em que isso pode implicar ali para tudo, né? Mas inclusive para nossa política. O Alba, isso daí é seríssimo, né? Porque a gente tem o CBP, que é a alfândega dos Estados Unidos, agora carimbando, dizendo ele não entrou. Pô, quem que pode ser mais autorizado que a alfândega dos Estados Unidos a dizer o Felipe Martins não entrou aqui? Agora, o problema é que ele hoje está preso, por quê? Porque ele teria fugido para os Estados Unidos, ou seja, ele está preso porque ele entrou. E aí vem a alfândega dizendo, ele não entrou. Então por que ele está preso? Essa é a grande questão. O Felipe Martins hoje não é só um preso político, é um preso ilegal. Não só ele, como o Bolsonaro. Aqui eu vou fazer o paralelo porque é inevitável. Veja, o Bolsonaro, ele está preso dentro do inquérito do qual ele foi excluído. Como é que você pode estar preso dentro do inquérito que você foi excluído? É que nem, Emílio, se chegar e falar assim, ó, eu perdi uma ação, perdi em primeira instância, 10 mil reais, tenho que pagar 10 paus. Aí eu vou lá, recorro e ganho. Eu tenho que pagar os 10 paus da primeira instância? Se eu ganhei em segunda? Você ganhou, você está livre. Cai os 10 mil, eu não preciso mais pagar. Então, se ele tem um inquérito, naquele inquérito foi determinada a prisão dele, e ele depois é excluído, cai a prisão. Pô, é automático. Certo. Se não cai, se não é revogada, inclusive de ofício, não precisa nem pedir, se não é revogada de ofício, simplesmente ele está preso ilegalmente. É uma prisão não só política como ilegal. A dele, do Bolsonaro e do Felipe Martins. Então a gente está diante de um Estado que não é mais apenas político, a gente está diante de um Estado que é ilegal. Né? Nós temos medidas ilegais tomadas hoje pela Suprema Corte. Como é que a gente lida com isso? É um absurdo. Fora que lá ainda tem isso, né? O que os Estados Unidos não estão pedindo desculpas que eles erraram. Olha, a gente disse que ele entrou e agora a gente está reconhecendo que a gente errou. Não, ele está dizendo o seguinte, tem aqui um registro inserido falsamente na alfândega. Então, mas isso alguém entrou? Como é que eles vão? Como é que eles vão? Porque aí entra os Estados Unidos. Que alguém entrou com passaporte fake desse? Não, alguém pegou, inseriu no sistema dos Estados Unidos uma entrada falsa. Alguém de lá. Alguém de lá. Dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos. Do governo americano? Pois é, do governo Biden. E aí a preocupação, inclusive, do Trump e do governo de investigar esse troço. Porque, imagina o risco para terrorismo. Mas isso é uma corte internacional, ou americana. Alguém vai ter que julgar nos Estados Unidos para julgar o que aconteceu aqui no Brasil. Tem um caso do Felipe Martins hoje, dentro dos Estados Unidos, sobre isso. Eles estão investigando e há o interesse, portanto, dos Estados Unidos em investigar isso a fundo, justamente porque mexe com a segurança nacional deles. Sim. Você não pode inventar uma história. Pô, não pode. Se você consegue burlar a alfândega dizendo que se disser, o Marcília entrou lá nos Estados Unidos e eu não saí aqui de casa, pô, então amanhã o que se faz lá com um terrorista? Quando pode dizer que ele entrou ou pode dizer que ele não entrou e o cara entrou? É uma checagem, uma proteção, né? Uma proteção essencial. Então isso tudo está sendo investigado. E é muito importante dizer, os Estados Unidos não estão pedindo desculpa que eles erraram, eles estão dizendo, nós vamos investigar por que tem uma entrada falsa aqui dele registrada. Eles registraram, ele não entrou fisicamente, mas tem um registro falso de uma entrada. Percebe a gravidade desse troço? E outra, qual o interesse dos Estados Unidos em registrarem um negócio falso sobre o Felipe Martins? Quem é o Felipe Martins para os Estados Unidos? Então, a suspeita, claro, é de que alguém com interesse no caso fez isso. E aí a grande questão é quem? Como? E como? E como? Durante o governo Biden. É seríssimo, mexe com a segurança dos Estados Unidos, mexe com aquilo que a gente ainda consegue, por resquício, chamar de democracia aqui no Brasil. Certo. E a gente precisa limpar. Mas será que vão chegar
Difícil chegar a isso, hein? Tem uma notícia que um dos assessores lá do Trump lá estão... Não é, porque é difícil você chegar. Como é que quem você... que pediu e registrou fora do país? Ninguém sabe. Então, você não sabe. Mas precisa ser investigado. Como é que carimba um negócio, um passaporte? Tem que pegar é o rastro, você vai ponta do iceberg e puxar o fio. E é isso que supostamente está sendo feito nessa ação que o Felipe Martins move nos Estados Unidos para descobrir. E que os Estados Unidos eles não chegaram e rejeitaram a ação. Eles não chegaram fazendo isso, é uma loucura. Eles falaram, não, a gente vai investigar. E esse comunicado agora da CBP, que é a alfândega deles, que chama CBP, foi nesse sentido, de tem aqui um negócio estranho e nós vamos atrás. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos. E é um governo anterior, que você está falando que é o governo do Biden, Sim. onde pode ter uma ligação, supostamente, não é do Donald Trump que aconteceu isso. Exatamente. A gente tem uma disputa política, né? Tem uma disputa política, então tem uma questão que é de segurança nacional que interessa, mas tem também uma questão que é de interesse, óbvio, ali político, do Trump querer saber o que o Biden fez de errado. Ou as pessoas do governo Biden. Então, por isso, Emília, que eu acho que a coisa vai adiante. Não vai adiante porque eles estão interessados em esclarecer o que acontece de errado no Brasil. Mas como é que é possível, dentro dos Estados Unidos, dentro do governo Biden, isso ter o governo? Ele tem mais interesse no Biden do que no Bolsonaro, do que no Brasil. Né? Me parece que sim. Até porque é um pouco isso, né? Espera-se que o Trump solucione essa questão, porque veja só, se há funcionários hoje, dentro do governo Biden, que se mantêm no governo Trump, e que fizeram isso, as pessoas precisam ser descobertas, porque o risco continua havendo. Essa é a pauta. Inclusive tem as assinaturas falsas do Biden, né? Falsas não, que ele tinha uma caneta automática. A caneta automática. Não é? Ele fez uma... Agora é recente isso daí. Então... o cara estava despirocado, né? Ele já estava ali, estava gagá. Me parece claro isso. Sabe-se lá o que mais aconteceu dentro daquele governo. Boa. Muito bem. E do Jair? Eu queria saber do Bolsonaro agora. O que vai ser daqui para frente aí? O Emílio leu a notícia aqui que ia manter, né? O Alexandre de Moraes manteve aí a prisão domiciliar. Como que vai ser esse trâmite daqui para frente aí com o Bolsonaro, né? Pois é, não faz sentido. É uma prisão, ele não precisava nem estar preso, não é nem domiciliarmente não. Quer dizer, ele tem que estar solto. Veja só, por que ele foi preso? Ele foi preso porque ele descumpriu restrições cautelares. Sim. Tanto as restrições cautelares quanto a prisão foram deferidas dentro do inquérito que não existe mais contra ele. Então, assim, hoje o que existe é o seguinte, eu chegar e falar assim, ô Emílio, eu, juiz, vou te prender. Por quê? Porque eu quero. Assim, não tem inquérito, não tem Tô nada. Tô afim. Achei que você tá com um jeito que vai fugir, hein? Tá com a carinha de quem... Isso não existe. É meio tipo a Corina. Como assim? Na Venezuela, que nem a Corina. A Corina, ela tá escondida, né? Sim. A Corina, ela tá na Venezuela, mas ela tá escondida porque ela saiu, foi fazer uma manifestação, foi agora, no começo do ano, né? Foi no começo do ano. E agora ela tá escondida, tá lá para não ser presa. Porque senão os caras preso o opositor político. Então, mas ela tava solta. A Corina. Bom, o que acontece hoje na Venezuela é bastante, na minha leitura, é bastante parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Nós temos uma Suprema Corte lá na Venezuela que, lamentavelmente, enfim, existe formalmente, mas do ponto de vista material é totalmente submetida ao Maduro, ao governo, ao líder do governo. Aqui no Brasil a gente tem também uma Suprema Corte submetida, não a um governo, mas eu acho que um governo submetido à Suprema Corte e uma Suprema Corte que não está obedecendo à Constituição. E isso é muito sério. Se a Constituição deixa de ser o norte, seja aqui, seja na Venezuela, não tem Estado. O Estado, ele baseia-se nisso. Olha só, a Constituição é uma decisão coletiva. O Estado é povo, território e direito, né? É isso, né? E povo, acima de tudo, a grande soberania, Emílio, é do povo. Porque olha só... mas mais ou menos. Hoje em dia não é mais. Deveria ser, né? Deveria ser. O que é a Constituição, se não o resultado daquilo que as pessoas, os deputados, os senadores e tal, foram eleitos pelas pessoas para fazer a Constituição. Fizeram a Constituição. Então é o resultado da vontade do povo. Se isso não é mais o norte, não tem mais soberania, não tem mais nada. Se você está debaixo da visão de um juiz... e não mais da lei. Mas você acha, Marcília, você acha que a população ela não tem essa visão? Porque eu acho que é só por um grupo, né? Isso aí, esse processo e tal, é só para... Ou é geral isso? Você acha que vai ser geral? Não é geral, não é percepção, não é geral. Não é geral.
seja por algumas razões. Primeiro, que tem gente, talvez uma boa parte da população, que simplesmente ignora. É ignorante no sentido de ignorar, desconhece o que é a Constituição, o que não é, porque não é. E tem uma parcela que é o seguinte, se o Doberman tá comendo o meu adversário, pô, melhor para mim. Tem muita gente que vai nessa. Eu vi agora, por exemplo, a gente teve agora recentemente um show da Alcione, vocês viram isso aí? Opa, mandando um salve. Eu vi assim, ela estava cantando e aí estava o ministro lá. Estava o ministro Moraes lá e etc. E ela dedicou o show para o ministro e as pessoas começaram a gritar sem anistia e etc, etc. Bom, uma boa parte muito provável daquelas pessoas que estavam gritando sem anistia comemoraram a anistia que a gente teve em 79, né? Mas era para a esquerda. Então agora, como a anistia é para a direita, aí não me interessa. Essas pessoas, por exemplo, que hoje estão aplaudindo o ministro Moraes, a própria esquerda, quando o ministro Moraes foi nomeado, a esquerda ia contra o Moraes. Era fascista. Golpista. Mas isso é política, né? Isso é política. E esse é o problema. Então tem uma parte que ignora porque desconhece e tem uma parte que é assim, bom, enquanto tá indo a favor do que eu quero, maravilha. Eu só critico quando vai contra. E assim, a gente não tem um país, né? Pô, ou a gente tem uma lei que é para todo mundo, ou simplesmente não tem nada. Mas ficou... Ô, Marcília, mas isso não é meio cultural aqui do Brasil? De, por exemplo... autoridade. A gente gosta de uma autoridade, né? A gente gosta que alguém mande a gente fazer as coisas, né? Fetiche. Então, a gente gosta de leis, aí sempre fala, não, precisa ter uma lei assim, 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 eles precisam fazer uma lei. Isso aí, isso não é... O brasileiro aceita justamente por essa cultura que a gente tem. A gente não é muito da liberdade, né? A gente nunca privilegiou a liberdade aqui no Brasil, né? Não é. É difícil um governante que goste de liberdade, né? Ele sobe no poder já não gosta mais. Você sabe que esse negócio de autoridade, eu me lembro que tem uma vez, quem me contou isso foi um promotor, e que ele foi num estádio, aqui no Pacaembu, e ele chegou lá e ele queria dar uma carteirada e entrar no jogo. Sabe? Certo. Chegou, eu falei... Opa, aqui, ó. Chegou e falou assim, tô aqui com o juiz, eu sou promotor, queremos entrar. O cara lá, o porteiro, não sabia nem o que era promotor, nem juiz, desembargador. Ele falou assim, olha, aqui hoje está tão cheio que nem se o senhor fosse delegado, o senhor ia poder entrar. O cara, para ele, delegado é o top. Era o top. Desembargador, sei lá o que é isso. Hoje nem delegado entra. Nem delegado entra. Então assim, mas, enfim, seja como for, tanto ele contava isso dizendo, eu fui dar a carteirada, quanto o cara lá deixava entrar as autoridades. Cultural. É que estava cheio. O problema é que estava cheio, não é que tinha um pedido estranho. Então a gente tem um fetiche por autoridade, a gente viu agora recentemente no STF um dos advogados falando que o Fux era encantador. Como é que ele falou? Falou que o Fux era sempre um termo, muito, né? Muito encantador, como todo carioca e tal. Imagina, que constrangedor ver uma cena dessa. Mas é assim, a advocacia se exerce dessa maneira, um pouco subalterna diante da autoridade, as autoridades se lambem, a gente tem esse fetiche pelo status do juiz e por obedecer essas pessoas pelo cargo e não pelo que elas dizem, pensam ou são. Isso é do brasileiro, eu concordo com você. Tem um elemento cultural que talvez reforce um pouco a nossa submissão ou a ausência de confronto em relação a essas situações abusivas que a gente vive. Já que você citou o Fux, o que você achou da saída, né, do nosso Barroso, que agora ele se aposentou? E tem uma discussão, né, da lei Magnitsky, se ele tem uma preocupação, se ele tem algum outro negócio, e como é que você visualiza isso e quem será o substituto? Só sobre o Fux, é simpático e atraente. Simpático e atraente. Olha isso, é um belo elogio. Imagina. Poucos são simpáticos e atraentes. Será que é aquele topetão dele? Nem no Tinder ele põe isso. Olha, eu acho que o Barroso, sem dúvida alguma, ele ficou abatido, né? A gente tem visto o Barroso, olha aí a cara dele, tá batido, né? Você olha, você percebe que ele ficou triste. Muito triste. Muito triste. Ele falou, estudei em Harvard, eu tenho, minha vida, né, foi acadêmica, foi nos Estados Unidos. Muito business. Ele tem uma ligação com os Estados Unidos, acadêmico. Gosta do Mickey. Ele se acha um cara acadêmico, né? Ele não é, mas ele acha que ele é uma pessoa do ponto de vista acadêmico muito relevante para o mundo. Então ele fica pensando nisso, eu vou perder esse contato. Acho que para ele
isso foi mais relevante do que qualquer sanção. Ele não ter acesso aos Estados Unidos, acesso a Harvard, acesso aos lugares que ele ia, isso deixou muito abatido. Não só, mas é a mulher dele que não podia, a filha dele que estava lá, o filho dele que trabalhava num banco lá nos Estados Unidos. Então, mas esse negócio aí do Felipe Martins pode prejudicar ele. Porque ele era do TSE. Sim, ele era o presidente do TSE. Sim. Quando teve essa treta com o Biden. verdade. Ele tá no rolo aí, não tá? E aí tá no rolo, com certeza. Era ele que era o presidente, né? Não, e ele tá agora sem visto. Então, ele já tomou uma sanção, né? Ele tá sancionado. Então, a minha leitura é que o Barroso, ele quis inclusive sair agora. Claro, com isso ele abre uma vaga, mais uma para o Lula. Então tem um lance aí de uma estratégia. Mas também ele quis, a meu ver, sair antes de que o Bolsonaro fosse condenado em segunda, entre aspas, segunda instância. O que vai acontecer agora, Emílio? A gente vai ter o recurso do Bolsonaro, ele foi condenado, beleza, pela primeira turma. Qual o próximo passo? O próximo passo é que isso vá ser julgado pelo plenário. No plenário, o Barroso ia ter que falar. Ele ia ter que dar o voto dele. Se expor. Se expor. E aí arregou. Eu acho que ele quis sair antes de ter que mostrar o seu voto. Então, mas só vai... O Luciano Huck agradeceu os serviços prestados. Então, mas só vai para o plenário, mas quem julga é a primeira turma. Não. Não é a primeira turma a primeira julga? Turma já julgou o núcleo 1. Sim, mas ele entra... Onde é que ele vai entrar com esse recurso? O advogado do Bolsonaro? Ele entra com os tais embargos... declaratórios. O que teve com o Lula? Infringentes. O Lula teve isso, lembra? O Lula teve a votação. Isso. E aí tem o plenário todo votando. Isso. Esse é o lance. Mas quem que decide isso? Quem decide é o plenário. Aí vai para os 11. Sai da primeira turma e os 11 funcionam como uma segunda instância. Você entendeu? Ah, entendi. E aí é que é o lance. Entendi. Porque aí o Barroso ele não fica mais nos bastidores. Ele não é da primeira turma, mas ele é do plenário. Então ele julgaria, ele daria o voto dele contra ou a favor o Bolsonaro. Acho muito difícil que fosse a favor. Mas, André, você acha que... O que ele falou, não, isso que eu fiquei chateado. Ele falou, não, eu achei que algumas pessoas tiveram... Foi condenado há muitos anos. Eu achei... Exagerado. Foi ele que condenou essa pessoa. Pois é. Foi ele que condenou. Não, eu acho como se não valesse nada a vida desses caras que estão presos. Vocês viram isso ou não? Foi ele que falou, né? Sim. Eu falei, porra, bicho, como é que um juiz, né? Como é que um juiz fala isso, né? Isso mostra que ele realmente estava preocupado em fazer uma boa imagem para os Estados Unidos e não botar o dedo na ferida nesse segundo momento que ia acontecer. E mais, não só o do Bolsonaro, mas nós ainda não tivemos, lembra do julgamento das redes sociais? A tal tese sobre regulação de redes? Isso também está parado. Quer dizer, eles fizeram a tese, mas ainda tem alguns passos, tem embargo de declaração, tem etc. Enfim, ele também sai fora disso. Ele sai fora dos julgamentos mais espinhosos, portanto, que estão rolando e que machucam, entre aspas, os Estados Unidos, e faz um gesto dizendo assim, olha, eu não concordo com tudo que aconteceu, deem o meu visto de volta, por favor. É mais ou menos Ele foi, deu uma bicudinha e saiu da treta. Isso. Agora, você acha que isso daí... você acha que esse pedido dele de sair aí, essa preocupação, você acha que isso futuramente, quando vier tudo isso que você falou, no segundo momento aí do Bolsonaro, você acha que liga um farol um sinal de alerta nos que ficaram? Fala assim, pô, será que vão pegar pesado? Será que a gente vai por esse caminho? Porque tem gente que já fala, não, vocês estão equivocados, isso aqui não tinha nem que estar aqui no STF. Você acha que vai ter algum tipo de mudança futuramente, não? Morgado, isso dependeria das pessoas estarem lá sem uma convicção política do cargo. Hoje a gente tem dentro do STF 11 cadeiras vazias de juízes constitucionais. Nós temos 11 políticos, às vezes 10, às vezes 9, varia um pouco com o momento e com o tema, mas é basicamente isso. As cadeiras de juízes lá estão vazias. O pessoal não está olhando a Constituição. É um negócio impressionante. Então, assim, dentro desse cenário, eu te diria que, isso pode fazer alguém repensar, isso pode fazer alguém ir para outro lado. Poderia se eles estivessem atentos à Constituição, poderia se eles estivessem preocupados com o cargo de juiz, mas eles estão na política. Então, eu não acho que isso vai mudar. O Barroso, saindo, pode ver quem que vai entrar. Pode ter certeza que vai entrar ali alguém que vai combater o combate do STF, que é assim, intrinsecamente
trincheirar contra a Constituição e contra o povo e contra a liberdade de expressão e contra as redes sociais. Por isso que eu acho que veio o Bessias. Então, mas aí que tá. Então, mas o Favreto. Que soltou o Lula, né? Que soltou o Lula que condenou o Bolsonaro agora por uma piada, 1 milhão de reais. 1 milhão é o cara que condenou o Bolsonaro. Mas espera lá. Mas aí, beleza. O presidente indica. O Senado que vai dar o ok. Sim, que chancela. Aí o Senado chancela. Então, mas é isso. Mas o Senado... É isso aí. O Senado... O nosso problema é que... esses caras são muito fracos. Tem favores para o nosso Congresso é ruim. Tem rabo preso, não, nosso Congresso nós é ruim. É ruim. Senadores, mas um péssimo Senado. É ruim de chorar o nosso Congresso. E é a turma que poderia mudar o jogo. Lógico. Ó, a gente tem agora não só a questão da sabatina, né? Que seria importante, sem dúvida alguma, o Senado, se fosse ativo, ele conseguiria reverter o jogo, como, enfim, o próprio impeachment de ministro do STF. Simplesmente isso não vai adiante e não há uma resistência do Senado. O Alcolumbre vira e fala assim, ninguém vai aqui passar por cima de mim, e fica por isso mesmo. As coisas seguem. Agora a PGR, não sei se vocês viram, mas saiu a notícia que a PGR ela quer mudar a lei, o Gonê, para que ele seja a pessoa que pede. Ele vai dizer se vai ter ou não vai ter o impeachment. Os caras votam para ele. O cara da PGR. Então, mas vamos lá. Se o Senado fala não, você vai ter que escolher outro ministro. O Senado não vai... Não, eu sei, mas está na mão dele. Você sabe que veio aqui, era uma deputada federal, e até a gente estava falando sobre isso, e ela falou, não, a culpa é do povo, que o povo brasileiro vota mal. O povo brasileiro não sabe votar. Ela falou brava. Eu fiquei pensando... Ela estava lá, votaram nela, votaram mal, então... Tem mais gente de centro. Eu fico pensando, será que a gente vota tão mal assim, que a gente consegue colocar... Porque, querendo ou não, foi a gente que votou no Senado lá. Votou, a gente vota. A gente vota mal ou o sistema que favorece os políticos a trocarem favores? Será que a gente não está tirando a nossa responsabilidade de ser o cara que vota? Não. Não? A gente é fodão. A gente não é fodão. Você põe o povo é fodão. O voto é um voto de confiança. Chega lá o que o cara faz, você não tem como controlar. Então você põe um voto de confiança no cara que vai, você se identifica com ele, com as pautas que você quer que ele leve pra frente, aí chega lá, o cara muda, você não é culpa tua, é culpa do cara que ou se corrompeu, ou tem medo, ou se acovarda. É isso aí. Então assim, a culpa não é nossa. E outra coisa, esse negócio que a gente não sabe avaliar. Não, eu acho que não tem métricas claras para avaliar. Devia ser, na minha opinião, os cargos da STF, alguma espécie de concurso técnico para blindar a questão política. Não sei se algum país é assim, doutor, mas deveria ser. Sim, até e deveria ter eleição. métricas. Para mim, se você propôs uma pauta e não seguiu ela, você enganou a população. É Total. um estelionato. Eu falei assim, vota em mim, que eu vou... Minha plataforma de governo é essa. E se eu entro e não faço isso, eu estou enganando. Eu Exato. Não sei Mas hoje a gente tem um problema que é o seguinte, aí entra o sistema todo é complexo. Por quê? Porque tem, por exemplo, o foro privilegiado. Sim. Então o foro privilegiado hoje é um baita de uma questão, porque o cara vai lá, eu elejo o senador, eu elejo o deputado, esse cara é demais, meu amigão e tal. Aí de repente o STF chega e fala assim, se você não for por aqui ou por ali, a gente vai botar para frente o processo. Tá arquivado. Pois é, arquivado. é a pastinha. Entendeu? E hoje em dia, aí você fala, é só votar em quem não tem rabo preso. Meia verdade. Porque tem o cara que tem o rabo preso e a gente vota errado. Mas tem o cara que sequer tem rabo preso nenhum e o STF fala assim, vou te julgar você pelo que você falou. Sim. Hoje a gente tem o Nicolas Ferreira nessa situação. Hoje a gente tem o Van Hatten nessa situação. Cabo Gilberto e outros mais, deputados, senadores, etc., que estão sendo julgados. Mas o Van Hatten está nos fake news? Ele está sendo investigado por exemplo, ter falado do delegado lá da Polícia Federal. E aí então, o cara, assim, ele fica, encurralado. E fora o proporcional. Mas ele não falou na tribuna? Ele não falou ele falou na tribuna. Mas aí abre um processo. O Nicolas também. Mas, Nicolas doutor, falou na tem tribuna. uma questão, assim, pelo que eu entendo, eu não sou da sua área, assim, o Senado é responsável por fiscalizar o STF e os ministros. E tem oposição no Senado. Não dá para supor que tudo bem, a maioria pode ser contando o centro e governo, isso.
mas ninguém protocola muitos pedidos de impeachment, assim. Então, quer dizer, a impressão que a gente tem que ou o STF, na visão dessa oposição, está fazendo um bom trabalho, ou eles têm rabo preso. Tem um monte de pedido de impeachment. Sim. Só que o problema... Aí vai a público. Aí entra um outro problema, que é o seguinte, aí o presidente da Casa Legislativa, o Mota e o Alcolumbre, seguram aquele troço, põe na gaveta, porque hoje eles falam assim, não, eu estou aqui, hoje o Mota e o Alcolumbre funcionam muito mais como uma espécie de lugar para represar a vontade da maioria do parlamento do que qualquer outra coisa. Hoje o Mota e o Alcolumbre estão mais a serviço do STF do que dos deputados, dos senadores. O Alcolumbre, pelo que eu vi aqui, e precisa dele. 73 então, precisa deles para mas eles podem acabar com o foro privilegiado, por exemplo, aí acabou a interferência alguém ameaçado. Não, eu sei, mas se acaba o foro privilegiado, acaba a interferência do STF. Porque aí qualquer juiz de primeira instância pode processar, porque isso existe para que um juiz de uma cidade do interior do Brasil entre com processo contra um deputado federal. Aí você ia ter processo no Brasil inteiro daquele cara. Por isso que inventaram essa bagaça que chama-se foro privilegiado. É isso, exatamente. Aliás, isso daí nasceu, o foro privilegiado, ele nasce com a Constituição de 1824 para evitar justamente que houvesse pressões locais. Então imagina em 1824 o parlamentar poder ser processado no lugarejo lá, enfim, imagina, eu quero o Brasil à época. Pô, o cara vai perder o mandato pelo processo local. Claro que isso fazia sentido. Só que hoje, justamente pela possibilidade disso estar centralizado no STF, é que ele sofre pressão. A pressão mudou de lugar. Exatamente. E precisa acabar. E aí que tá. Precisa acabar com o foro privilegiado para que o Congresso tenha independência para confrontar-se com o STF. Só que para acabar com o foro privilegiado, você precisa ter um Congresso que confronte-se com o STF, porque o STF não quer deixar acabar com o foro privilegiado. Então aqui nasceu o primeiro ovo ou a galinha. A verdade é que se a gente não tiver um Congresso firme, que tope bater de frente, nada vai acontecer nesse país. Não adianta ficar acreditando que só o judiciário vai resolver ou que um Congresso submetido vai sair. Ou o cubano vai salvar o Brasil. Não vai. Os caras estão nessa agora. Liga pro Marco Rubio. Na esperança do Marco. Lá vem Marco Rubio. Será que Marco Rubio vem aí. Ô, Emílio, eu tava ouvindo você falar, você manja muito, né, Marcília? E você soltou uma coisa que eu tenho muita dúvida. Que você falou até eleições. A gente acredita que é um poder independente, o STF. Mas a gente sabe que o presidente que vai sempre indicar quem é. Barroso, Dilma, por aí a gente já sabe. O próprio Alexandre veio do Temer e a gente já discutiu isso aqui. Se é para não ser político, vamos fazer um histórico rápido aqui. Flávio Dino e Zanin. O presidente Lula colocou. Se tem uma reeleição, ele pode indicar mais 3, ou não? Sim. Mais 3. Então fica tudo relacionado ao presidente que tem um interesse. O Trump colocou todos. Hoje, a Suprema Corte Americana é totalmente conservadora. É puta conservadora ao máximo. Ok. Por quê? Porque pegou os conservadores. Mas se o argumento Oi? Ela pode ter uma visão conservadora, mas não passa por cima da Constituição. A lei lá os caras respeitam, mas é outro pensamento. Ele segue o que está escrito. Então a minha não tem rede social, porque você soltou rapidamente. Se a gente não quer colocar política num poder independente e já está na política, poderia ser, você acha que é uma ferramenta ter uma eleição no STF? Não tem no mundo inteiro. Tentaram, acho que no México não conseguiram. É possível? O que você acha? Putz, isso é muito cultural. Então, assim, uma eleição para um ministro do STF. Imagina, do jeito que a gente vota, a gente está falando que a gente vota errado, que a gente vota. Imagina quem que vamos votar. Vou votar no cara que é mais bonitinho, vou votar no Vai ser pior ainda. Imagina o Tiririca, né? O cara quer botar um Tiririca no STF. Entre o Pablo Marçal. Pablo Marçal. O cara falou que. São Paulo. É que São Paulo vota mal, né? Sim, São Paulo votou no Pita. Pode ser o ministro. O cara que falou que ele fazia a gente andar. Ele fez isso agora. Não, então se a gente abre pra... A gente vota mal, vota mal. Então deixa assim. O que eu acho que a gente precisa é ter um equilíbrio. Hoje, então, o Lula colocou um monte de gente lá dentro, a Dilma colocou outro monte de gente lá dentro, precisa ter um equilíbrio. Não dá pra ter gente só nomeado por eles. Como é que tem o equilíbrio? Pô, tem que deixar pro próximo presidente.
Se o próximo for Lula reeleito, bom, aí a gente merece também. Mas vamos lá, se outro for o presidente, o certo seria esse outro nomear. Não só os próximos, mas esse próprio. Vou te dar um negócio. Eu fiz até no meu canal um vídeo sobre isso, que assim, a gente tem hoje, a oposição poderia, em relação ao Barroso, ao próximo indicado, fazer o seguinte, não vão fazer, mas poderiam fazer o seguinte, ele vai indicar o nome. Tá? Indicou o Messias. Tá. Beleza. Aí vem a sabatina. Aí a oposição chega e fala assim, a gente adiou a sabatina. Adiou um mês, aí adiou outro mês, aí adiou outro mês. Enfim, veio um outro presidente. Um novo presidente. Esse novo presidente, ele pode virar e falar assim, vou revogar o ato de indicação. Não teve ainda a sabatina. Porque o ministro do STF, ele só assume o cargo quando ele é nomeado após a sabatina. Você pode jogar com a... Joga a sabatina lá pra... Joga a sabatina lá pra frente, não deixa nomear. Mas alguém vai ameaçar pra sabatina. Agora me fala uma coisa, Marcília. Me fale uma coisa agora que a gente está falando, que você está falando na alternância do poder, que é o que leva toda a democracia e o que sempre a gente aprendeu da democracia. Uma hora é o PT, outra hora é o partido de direita, outra hora é um, outra hora é outro. E aí você tem mais ou menos a democracia. No mundo inteiro, hoje em dia, qualquer pensamento que não seja esquerda, é extrema-direita. É a ultradireita. Ou fascista. Os dois, né? Sim, sim. O próprio Trump, agora que ele conseguiu acabar com a guerra lá, que estão dando um pouquinho de moral para ele nos Estados Unidos. Uma folga. Mas era um cara completamente destruído pela imprensa, pelos intelectuais. O Milei aqui. O Milei na Argentina também, pelos... Sei lá, pela elite, né? A elite hoje é muito de esquerda. Muito de esquerda. É totalmente de esquerda. A gente tem décadas da esquerda dentro do poder, não só dentro do poder estruturado, né, do governo. A gente tem a esquerda dentro da sociedade civil. O Emílio, eu já trabalhei com ONG, tudo de esquerda. Eu já trabalhei em universidade, obviamente, tudo de esquerda, né? Outro dia eu até consegui emplacar numa universidade um curso sobre censura. Deu 6 meses, o curso sumiu. Simplesmente não dava mais. Incrível, então, né? Assim, a gente tem hoje universidades que são de esquerda, a gente tem ONGs que são de esquerda, a gente tem a sociedade civil, a mídia que é de esquerda, vai dentro de uma redação, claro. Tem ali algumas... Outro dia teve uma pesquisa que disseram que 85% dos jornalistas se autodeclararam de esquerda. É pouco. Com certeza teve gente com receio ali. Exatamente. 99,9%. Então a gente tem essa situação. É óbvio que essas pessoas é que estão contando a história. Essas pessoas dizem para nós o que é o certo e o errado, o que é o bom ou o ruim, e o que é esquerda e o que é direita. E o que é fascista e o que não é fascista. Esse é o problema. A direita, ela precisa não apenas assumir o poder dentro do governo, ela precisa assumir esses outros postos. É isso mesmo. Precisa estar na mídia, sem vergonha de estar na mídia. O cara de direita, ele chega na mídia e fica com vergonha de dizer. Porque, vão pensar que eu sou ideológico. Os caras te colocam uma pecha de uma coisa horrorosa, né? Você chega lá e faz um show de humor e faz uma brincadeira com a esquerda, esse cara é ideológico. Faz uma brincadeira com a direita, não, aí é normal, aí é humor. Eu vivo isso. Quando eu falo, por exemplo, defendo alguém de direita, eu viro bolsonarista. Quando eu defendo algum veículo de esquerda, por exemplo, aí eu viro professor, aí eu advogado, aí tem um respeito, aí não sei o quê. Então a gente precisa acabar com isso. A direita precisa assumir os postos da sociedade civil e direita e esquerda precisam estar dentro do debate. Como é que a gente pode entender que só a esquerda é que pode ocupar os espaços? Isso sim é um problema, isso sim é um autoritarismo, isso sim nos leva a uma asfixia do debate público. É muito louco. A gente está no momento em que teve o Charlie Kirk, né? As pessoas simplesmente acharam bacana ele morrer e tudo bem. Celebrar a morte. Celebrar a morte, acham que isso é normal. Outro dia eu vi agora o Hamas, essa história toda do Hamas, e o PCO, a partir da causa operária... Assustador.
comemorando. Você viu que comemorando eles falaram? No dia 7 de outubro, no o Sindicato dos Professores não só comemoraram, como afirmaram que aquilo não aconteceu e que é uma invenção das vítimas. É isso. É muito Mas tudo desumano. bem, Isso é muito desumano. Isso vira uma causa simplesmente naturalizada, né? O que tem o partido da causa operária com isso? Eu não sei se tem operário no Hamas. Tem muito operário no Hamas para se dedicar a essa causa. É ridículo. Chega a ser ridículo. Aliás, não sei nem porque existe ainda a partir da causa operária. PCO. Quem bate cartão não vota em patrão, não é isso? Né? Contra burguês, vote 16. Vote 16. Um clássico. Marcília, muito obrigado por você ter vindo. Deu show, hein? Marcília sempre dando um show, dá uma aula aqui, porra. No Instagram, vou passar o Instagram, Marcília _André, para você seguir ele aí no YouTube. Tem sempre um vídeo do Marcília aí para você acompanhar o trabalho dele, nosso grande professor Marcília conversando com a gente. Obrigado. Muito obrigado. Prazer.